Provérbios 3, versículo 5, diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no seu próprio entendimento. Aqui a palavra estribes, ela significa apoiar, se sentir seguro no seu próprio entendimento. Esta palavra ela é muito interessante porque este versículo é muito interessante pelo fato de que ele mostra que nós não podemos usar como uma regra de fé o nosso entendimento. Nós não podemos de maneira alguma buscar a verdade dentro dos nossos limites humanos. Nós precisamos nos lembrar quem é o homem, o que nós somos. Porque muitas vezes as pessoas começam a usar uma outra ferramenta, ao invés de usar a Bíblia como regra de fé, a pessoa passa a usar o seu próprio entendimento. É comum você ouvir uma pessoa dizer assim: olha, eu estou naquela igreja porque eu sinto paz, porque eu me sinto bem de estar lá. Mas não é comum escutar a pessoa dizer: olha, eu estou naquela igreja porque o que é pregado lá, eu posso procurar nas Escrituras e eu vejo que está de acordo com a interpretação correta da Bíblia. Você escuta muito dizer: porque eu sinto paz, ou porque eu me sinto bem. Mas nem sempre esse sentimento que nós temos de sentir paz, de se sentir bem, é um sentimento que vai de fato ser uma certeza de que aquele lugar é um lugar correto. Porque o sentimento do ser humano, ele pode enganar o ser humano. Para você ver como a nossa mente como o nosso entendimento, ele é negativo, a ponto de você ver que quando essa pessoa faz 1 milhão de coisas boas para você, a sua mente, ela praticamente quase não se lembra daquilo. Mas quando a pessoa ela faz alguma coisa que ela te magoa, quando ela faz alguma coisa que ela te deixa chateado, parece que essa única coisa, este único erro que foi cometido, cobre toda aquela multidão de acertos que a pessoa fez. Muito mais foram os acertos do que o erro, mas a sua mente, ela dá muito mais atenção ao único erro que a pessoa fez do que ao 1 milhão de acertos que ela fez em sua vida. O coração, por exemplo, ele é enganoso. A Bíblia fala isso. Provérbios 16, 25 diz que há caminhos que ao homem parece direito, mas o seu fim é morte. Não diz que há caminhos que a Bíblia diz que é direito e o seu fim é morte. Tudo que estiver escrito na Bíblia é 100% de acerto. Você consegue entender? Tudo que está escrito na Bíblia é 100% de acerto. Agora nós não podemos buscar esta confirmação baseando-se no nosso sentimento, porque o Provérbios diz que eu não posso me apoiar no meu próprio entendimento. Um bom exemplo disso é quando nós lemos Hebreus capítulo de número 12, Hebreus capítulo de número 12, versículo de número 6, diz que o Senhor corrige a quem ama e açoita qualquer que recebe por filhos, e diz: suportais a correção. Deus nos trata como filho, pois qual é o filho a quem o pai não corrige? Mas no versículo de número 11 diz: na verdade toda a correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza. Mas, olha, depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Não parece ser de alegria, e sim de tristeza, uma correção. Imagine ouvindo uma palavra, uma ministração, uma exortação. Nós precisamos de ouvir, e é aquilo que Deus tem para nos dizer, e não aquilo que nós queremos ouvir. Quem é que gosta de ser repreendido? A própria Bíblia diz que ao princípio a correção ela não parece ser de alegria, de tristeza. Corrige teu filho para o bem dele, vê se ele gosta. Uma pessoa entra de repente devota de santo, de repente ela entra naquele dia na igreja, o pastor nem sabe, olha para a pessoa de repente, ela até parece ser uma pessoa evangélica,
ele pega e fala alguma coisa sobre a idolatria. Muitas vezes a pessoa aceita e ela se converte. Muitas vezes a pessoa não gosta, ela fala, não vou mais lá, falou mal do meu santo. Porque ela vai buscar aquele sentimento que ela teve de rejeição, aquilo porque ela pratica aquilo. Ela não vai procurar saber, olha, o pastor está lendo a Bíblia está dizendo isso. Não é ele está repetindo as palavras que está escrito na Bíblia. Eu tenho que analisar esses textos na minha Bíblia em casa, esses versículos que ele leu, para poder saber se isso é de Deus ou não. E se isso for de Deus, se o que ele está lendo realmente está na Bíblia, eu vou ler em casa. Se é assim, então eu posso não ter gostado, mas de repente é Deus me alertando que eu estou fazendo algo errado. Nós não podemos basear se o lugar é certo ou não pelo aquilo que eu sinto. Porque se for assim, quantas vezes você convida de repente um católico, olha, vamos lá fazer uma visita na igreja e falar, olha, eu estou muito bem onde eu estou, eu me sinto bem dentro da igreja católica. Tem macumbeiro que diz que se sente bem dentro da macumbaria. O espírita diz que se sente bem dentro do espiritismo. Mas às vezes Deus nos manda fazer alguma coisa e nós não nos sentimos bem. Nós não nos sentimos bem. Como o caso de Jonas, por exemplo, quando Deus o mandou profetizar em Nínive. Porque não é o nosso sentimento a ferramenta correta para dizer, olha, eu sinto paz fazer isso. Outros usam uma outra regra de fé. Ele usa muitas vezes a pessoa do lado. Outros usam a pessoa do lado. A pessoa fala assim, olha, eu posso fazer isso porque o obreiro lá faz isso. Eu posso fazer isso porque tem aquela, olha, aquele irmão lá, ele é cristão há tanto tempo, ele faz isso também. Ele também fala que não tem problema. Eu posso fazer isso. Por quê? Porque o pastor deixou. Ele não usa a Bíblia como regra de fé. Ele usa se espelhar em alguém que está fazendo. Se o pastor deixou, liberou, então ele não vai procurar saber na Bíblia se a Bíblia condena aquilo, se a Bíblia desaprova aquilo, se aquilo ali não está dentro da vontade de Deus. Ele vai procurar olhar a pessoa do lado, o obreiro, se o pastor deixou, se aquela pessoa que é cristã há tanto tempo está fazendo, então eu também posso. Ele vai sempre olhar alguém para querer apoiar aquilo que ele está fazendo. Ele usa então como regra de fé a outra pessoa. Você nunca vai conhecer a Deus se você não buscar nas Escrituras. Oséias 6:3 diz, conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Nós precisamos de conhecer a Deus, e só vamos conhecer a Deus através das Escrituras. Lembra da caixa preta do avião? Uma pessoa pega e fala, olha, o avião caiu, mas eu ouvi uma conversa antes do avião cair pelo celular, o piloto falou isso, falou aquilo, cada um começa a tirar, de repente ali uma dedução daquilo, né? Começa a tirar, olha, eu acho que aconteceu isso, porque o piloto falou isso, porque aconteceu isso e aquilo. Mas quando se acha a caixa preta, toda a verdade está lá. Acabou, todo mundo respeita, porque sabe que a verdade vai vir da caixa preta. Da mesma maneira, quando alguém faz um exame de sangue, ainda que o pai não queira reconhecer aquela criança como seu filho, se o exame de DNA mostrar que é filho, acabou. A justiça vai ser feita. Por quê? Porque tem o exame vai falar. Por que quando as pessoas elas querem saber algo de Deus, elas não buscam na Bíblia? Por que não fazem como os de Bereia? Quando Paulo pregava, eles conferiam nas Escrituras para saber se aquilo que Paulo estava falando era verdade. Por que as pessoas querem basear-se em sentimento? Uma igreja dessa atualidade que mais quer sentir, baseia-se no seu sentimento. Ela vai até a igreja, as pessoas vão até a igreja e querem sentir, querem ter o sentimento. Olha, não é assim que funciona. Nós precisamos de ouvir, sim, ter o sentimento, faz parte da vida do ser humano sentir alguma coisa. Mas o nosso sentimento,
ele pode nos enganar, nós não podemos confiar. Para você ver como a nossa mente é, como o nosso entendimento, ele é negativo, a ponto de você ver que quando essa pessoa faz 1 milhão de coisas boas para você, a sua mente, ela praticamente quase não se lembra daquilo. Mas quando a pessoa ela faz alguma coisa que ela te magoa, quando ela faz alguma coisa que ela te deixa chateado, parece que essa única coisa, este único erro que foi cometido, cobre toda aquela multidão de acertos que a pessoa fez. Muito mais foram os acertos do que o erro, mas a sua mente, ela dá muito mais atenção ao único erro que a pessoa fez do que ao 1 milhão de acertos que ela fez em sua vida. Porque a verdade está fora de nós. E é por isso que é muito difícil de aceitar. Às vezes a verdade, a nossa carne, o nosso coração, o nosso entendimento, o psique do homem, a alma, tudo isso é enganoso. Tudo isso é enganoso. E você não pode usar isso para dizer, olha, o meu sentimento está dizendo que de fato, essa igreja é uma igreja de Deus. O meu sentimento diz. Tem que ser como os bereanos. Tem que usar a Bíblia, tem que olhar para as Escrituras. Você nunca vai conhecer a Deus se você não olhar para as Escrituras. Quando eu vejo as palavras de Jesus, dizendo do espírito do homem e dizendo da carne, ele disse que na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mateus 26, 41. A carne é fraca. Sabe qual é o pior inimigo do homem? O pior inimigo do homem não é o diabo. O pior inimigo do homem é ele mesmo. Porque nem o diabo pode atuar, fazer alguma coisa, se você não deixar. Primeiramente, o inimigo tem que ter permissão de Deus. Ele não pode fazer nada sem a permissão de Deus. Nada. Agora cabe a você confiar em Deus. O que é que o Senhor disse para Caim? O pecado jaz à porta. O pecado jaz à porta. Ele vai vir, não tem jeito, o pecado vem. E diz, o pecado jaz à porta, Gênesis 4, 7. E para ti será o teu desejo, lá no final do versículo, e sobre ele dominarás. O Senhor está dizendo, olha, você deve dominar, cabe a você dominar. É você, sujeitai-vos a Deus e resistis ao diabo, e ele fugirá de vós. O pior inimigo do homem é você mesmo. Porque se você abrir a porta, o diabo vai atuar. Se você não abrir a porta, ele não vai poder atuar. Todos os dias, você olha para o pior inimigo que você tem. Você penteia o cabelo dele. Olha bem para ele. Esse é um gigante muito maior do que Golias. Esse gigante é muito maior. Você tem que olhar para esse gigante e dizer, olha, você gigante, vai ter que ler a Bíblia. Você tem que ler as Escrituras. E quando você terminar de ler, você vai ler de novo. Gigante, você tem que ter vida de oração. Olha para o espelho e fala para esse gigante. Ele tem que ter vida de oração. Você tem que ter marca no joelho. Vai orar. Você tem que ter compromisso com as coisas de Deus. Você tem que ter compromisso com a palavra. Você tem que crescer na graça e no conhecimento e não ficar estacionado, parado na mesmice. Esse gigante é muito maior do que Golias. E eu tenho algo a te dizer aqui. Olha, este inimigo do homem, o seu desejo, corpo que ainda não foi glorificado, que tem tendência às coisas do conforto, é terrível. Ele vai com você até a morte. Não tem como você se livrar dele. A única coisa que você consegue fazer é conseguir um certo domínio através de uma vida compromissada com Deus, de oração, uma vida de compromisso, de comunhão com Deus. E aí, pelo poder do Espírito Santo, você passa a ter uma resistência por causa da vida de oração. Gálatas capítulo 5, versículo 17, agora fala do Espírito Santo da carne. Fala que a carne conspira contra o Espírito e é o Espírito Santo. Pode procurar lá,
Você vai ver que foi colocado até com letra maiúscula. Porque o Espírito Santo, ele usa a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E é ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas diz que a carne conspira contra o Espírito e o Espírito contra a carne, para que vós não façais o que querer. E depois você vai ver que o fruto do Espírito é paz, mansidão, longanimidade, benignidade. Então, o entendimento do homem, este corpo que ainda não foi glorificado, ele tem uma tendência a tudo aquilo que você vê no capítulo 5 de Gálatas. A partir do versículo 17 adiante, você pode ler. Ela gosta do conforto, tem tendência às coisas ao pecado, às coisas deste mundo. Por quê? Porque esse corpo ainda não foi glorificado. Esse corpo ainda não foi transformado. Então ele tem essa tendência. Então você tem dois inimigos e uma ferramenta. O diabo é o inimigo. O inimigo do homem é o seu estado, que foi afetado pelo pecado, pela queda do homem. E você tem a ferramenta que o inimigo usa, as ferramentas, o mundo, este mundo maligno. Amados, este inimigo, ou seja, a alma do homem ali, no sentido de psique, de pensamento, de desejo, de entendimento, o sentimento do homem, essa parte do homem, ela vai com você até o fim. Mas o seu entendimento, ele sempre vai querer conforto. O seu entendimento é terrível. Ele busca sempre o conforto. Você vai orar, repare, se você estiver cansado, você vai orar, você fala, vou dar uma orada lá. Você ora pouquinho, você vai orar pouco, você está orando, de repente tem 5 minutos, parece que tem 1 hora que você está lá. Você vai olhar, passou 5 minutos. Seu joelho começa a doer. Interessante, dá vontade de ir no banheiro, dá vontade de beber água. Teu pensamento muitas vezes começa a viajar por aí. Veja como o seu entendimento, ele vai ser contrário àquilo que a regra de fé do homem é a Bíblia. Ele vai querer o conforto. Por que quando você está tão cansado, você está cansado, por quê que esse cansaço seu não é manifestado assim desta forma quando você está em frente a um computador, numa rede social, falando com seus amigos? Você está cansado, você está cansada. Talvez passe uma semana e você tenha falado tanto na rede social, mais do que você já falou toda a sua vida com Deus em oração. E você estava cansado. Por que as pessoas têm esse... É o entendimento. Como que você pode confiar no seu entendimento? Como que você pode confiar no sentimento que você tem de um corpo que ainda não foi glorificado? Como que você pode confiar sabendo que a tendência dele é essa? Então a tua regra de fé, ela tem que ser a Bíblia. Você pode ter o sentimento de querer viajar, você pode ter o sentimento de repente, olha, eu fui, de repente eu tô procurando um ministério, eu quero um lugar para mim levar minha família, e de repente você pode chegar dentro de algum lugar aonde o pastor é muito bacana, ele é muito legal, na maioria dos casos, interessante, como muitos falsos profetas são legais. Eu até acho que muita gente acha que o diabo é um cara muito legal, sabe? Se ele estivesse andando aqui por essa terra de uma forma visível, talvez ele teria muitos amigos. Por quê? Porque tudo é liberado, tudo pode, a porta é larga, venha como está e permaneça como está, não há mudança, não há transformação de vida. De repente você cai dentro de um lugar aonde a palavra ela é pregada, que você precisa de renunciar a si mesmo para ser discípulo do Senhor, que você tem que tomar a tua cruz e seguir após Ele, que é aquele que não aborrecer pai, mãe, irmã, irmãos,
toda a sua família e até a sua própria vida não pode ser discípulo do Senhor. Aquele que não renunciar a tudo quanto tem, que você tem que orar, que você precisa de conhecer as Escrituras, que você tem que vigiar, porque você não sabe a que hora que vem o Filho do Homem, porque pode ser a qualquer momento, porque você também pode morrer a qualquer momento, e se o seu nome não estiver no livro da vida, você vai perder a tua salvação. Um lugar onde prega, onde fala do inferno, que aquilo ali é horror, é pranto e ranger de dente. Olha, aí de repente a pessoa não tem aquele sentimento. Muitas vezes você não escuta nem um glória a Deus, porque aquela palavra, ela está fazendo você pensar. Ela está sondando o teu coração, ela está examinando a tua alma, e você está pensativo, porque é uma exortação. Isso é a regra de fé. A Bíblia quer conhecer as Escrituras, a verdade está fora de você. A sua mente não gosta de repreensão. O teu pensamento, o teu entendimento, o teu corpo, ele tem tendência ao conforto. Ele tem tendência a não se esforçar pelo reino de Deus, a não se esforçar pela obra de Deus. É gostoso ficar em casa, sentado no sofá, mexendo no notebook, mexendo no computador, mexendo no tablet. Você passa horas ali, até que você vá dormir, mas pegou a Bíblia, começou a pensar em ler a Bíblia, pronto, olha, eu começo a ler a Bíblia, já me dá sono. Então não leia a Bíblia por causa disso. Eu não leio, pastor, eu não sei, eu pego para ler, me dá sono. Sabe, o diabo é sujo. Ora, isso aí não é coisa do diabo não, isso é coisa sua mesmo. É porque você acostumou a tua carne mais em frente a um Facebook, em frente a um tablet, em frente a um canal por assinatura, em frente a uma partida de futebol, do que ler a Bíblia. Treina ela. Começa agora a buscar, a fazer aquilo que a Bíblia manda. E acabou. Mas está me dando sono, então você vai ler até que esse sono desapareça de você. Fica de pé, pega a Bíblia, leia, folheie, e vai chegar uma hora que você vai pegar a Bíblia e não vai ter mais sono. Porque a tendência do teu entendimento é fazer isso com você, é te jogar na zona do conforto, dentro de uma cadeia com as portas abertas, uma cadeia com as portas abertas, onde o homem vai vivendo confortavelmente até que um dia a porta se tranca e a pessoa perde a salvação. Essa é a zona do conforto. Quer conhecer a Deus? Eu repito, você vai ter que meter a cara na Bíblia. Sabe que Deus, eu poderia dizer, a quem Deus não poupou? Primeiro eu preciso de conhecer a Deus. Você sabe que Deus, Ele não pode mentir. Eu queria que você parasse agora para pensar em uma colocação que eu vou fazer. Deus é perfeito em tudo. Pronto. Deus é perfeito em tudo. Tudo. Vou falar de duas coisas agora. Deus é perfeito no seu juízo e Deus é perfeito no seu amor. Deus é perfeito no seu amor, e isso todo mundo entende, e Deus é perfeito no seu juízo. Isso muita pouca gente estuda sobre isso. João 3,16, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira e deu o seu único filho ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse versículo está na camiseta, está no adesivo do carro, no painel do carro, no chaveiro, está na geladeira, está em quadro de parede, está em louvores. Mas o versículo 36 também diz que aquele que não tem o filho permanece sobre este, o que? A ira de Deus. Deus também tem ira. E Deus é perfeito até na sua ira, até no seu juízo. Quando nós começamos a pensar, Tito 1:2 diz que Deus não pode mentir. A palavra de Deus diz que Ele não mente. Existem coisas que Deus não pode fazer. E sabe por quê? Porque se Deus mentisse, Ele negaria a sua perfeição. Por isso que Deus não pode mentir. Ora, 2 de Timóteo 2,13 diz que Deus não pode negar a si mesmo. Como que Deus pode ser perfeito no seu amor e ser imperfeito no seu juízo? Ele estaria negando a sua perfeição. E Deus é perfeito. Por isso que a justiça, ela sempre vai ser feita. Quando houver um pecado cometido, por causa desse pecado, virá consequências.
Deus, ele perdoa, mas ainda assim permanece a consequência do pecado. E é por isso que eu quero dizer para você, vou falar para você quem Deus não perdoou, quem Deus não poupou, tá? Quem foi que Deus não poupou? É isso que eu quero dizer. Deus, a Bíblia diz em 2 Pedro, capítulo de número 2, 2 Pedro 2, versículo de número 4, eu queria que você parasse e pensasse em todos esses versículos, para que eu possa finalizar essa mensagem de uma maneira que eu venha chegar ao objetivo dessa mensagem, que ela alcance o máximo da sua potência agora, pelo poder do Espírito Santo. Para as pessoas que acham que podem brincar com Deus, a quem Deus não poupou? 2 Pedro, capítulo de número 2, versículo 4. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou a cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Deus não perdoou, não poupou os anjos que pecaram e os reservou em cadeias. Ora, anjos, veio o juízo sobre anjos de Deus e foram reservados para a escuridão, foram reservados para o juízo. Deus não poupou os anjos. A quem mais Deus não poupou? Versículo 5. Deus não perdoou o mundo antigo. Deus não perdoou o mundo antigo. A quem mais Deus não perdoou? Deus não perdoou o mundo antigo, mas guardou Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, a trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Deus não perdoou o mundo antigo. Você acha que tinha no dilúvio crianças de peito mamando? Você acha que tinha idosos que começaram a entrar em desespero quando pessoas doentes, de cama, famílias, crianças, famílias inteiras foram afogadas no dilúvio, porque Deus trouxe o juízo sobre aquele lugar? Meu amado, não se deve brincar com Deus. As pessoas não conhecem de fato a Deus porque têm buscado no seu entendimento a saber acerca de Deus. Como se Deus conhece o meu coração. Olha só, a regra de fé é o sentimento, é o entendimento humano. Deus conhece o meu coração. Sabe, eu não acredito que Deus vai lançar uma pessoa no inferno por toda a eternidade. Deus perdoa sim, Deus vai perdoar. Você pode continuar desse jeito, não tem problema não. Fique em paz. Não existe a regra de fé para essas pessoas. As únicas palavras que para eles têm de fato é verdadeiro que sai da Bíblia é aquelas que estão de acordo ao seu próprio entendimento, ao seu próprio pensamento. Não se busca na Bíblia, e sim no pensamento do homem. A sua cabeça é terrível, ela vai falar para você: fica tranquilo, amanhã sempre existirá para você. Sempre vai ter o dia de amanhã para você, sempre vai ter o dia de amanhã para o teu filho. E aí você começa a pensar: sempre Deus vai me dar mais uma chance, eu ainda tenho muito tempo de vida pela frente, com certeza eu estou projetando, sabe, para quando eu tiver com não sei quantos anos, a minha vida vai estar assim. Tudo isso é a tua cabeça. Você não pode ter como regra de fé, para que você seja um cristão temente a Deus, o seu pensamento. Deus não perdoou o mundo antigo, não perdoou. Olha, o 6 condenou a subversão, a cidade de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. Não se deve brincar com Deus. Por quê? Porque Deus, Ele também é juízo. Versículo 9: assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Lucas 22, versículo 40, diz assim: e quando chegou àquele lugar, disse-lhe: orai para que não entreis em tentação. E apartou-se deles a cerca de 1 tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres,
passa de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. Agora veja esse negócio de se sentir bem, dá uma olhada. E posto em agonia, aqui é Jesus, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Olha a agonia de Jesus, a agonia a ponto do seu suor transformar-se em gotas de sangue. Pai, se podes, passa de mim esse cálice, todavia não venha a ser feita a minha vontade, mas a tua. Passa de mim esse cálice. Olha a agonia, olha o sentimento. Jesus era 100% homem e 100% Deus. Por isso que o preço do pecado teve que ser pago pelo sentimento humano, sentindo a dor que um homem sente, sentindo a dor que um homem sente, sentindo aquela agonia, batimentos cardíacos, sabendo o que iria acontecer. Ele teve todo aquele sentimento. Por isso que Filipenses diz que ele foi tentado em tudo, mas sem pecado. A Bíblia é muito clara em várias passagens que diz que ele foi tentado em tudo, mas sem nenhum pecado. Mas está lá o sentimento. E Deus poderia olhar, segundo o pensamento de muita gente que não usa a Bíblia como regra de fé, e pensar: ah, coitado do meu filho é inocente, meu filho é inocente, eu não posso deixar com que isso aconteça com meu filho. Ele está pedindo para mim, se for possível, passa, meu filho amado, meu único filho. Não vou deixar passar, vamos fazer de outra forma. Deus estaria negando a si mesmo. Sabe por que Jesus disse isso? Sabe por que essas palavras estão aqui? Para que você venha saber de uma coisa: se Deus não poupou o próprio filho, Ele não vai poupar você se você não estiver dentro da palavra de Deus, se você não tomar posição com Deus. Eu reforço a pergunta, conforme 2 Pedro 2,4, Deus não poupou os anjos que pecaram. 2 Pedro 2,5, nem os que viviam nos tempos de Noé. Não poupou, não perdoou. Conforme Romanos 11,21, nem mesmo o povo escolhido. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, que em Israel, teme que também não poupe a ti, dando um alerta para a igreja. Romanos 8,32, não poupou o próprio filho para que nós fôssemos salvos. E ainda digo mais, Ezequiel 14, do 13 ao 20, diz que quando Deus traria juízo sobre uma terra, ainda que nesta terra estivessem lá 3 homens de grande peso e nome na Bíblia: Jó, Daniel e Noé. E diz em Ezequiel que eles não salvaria os seus filhos e filhas, apenas a sua própria vida. A pergunta eu faço: por que pouparia você? Será que não é tempo de querer conhecer a Deus de verdade e de começar a usar a Bíblia como regra de fé? Porque hoje estamos vivendo um tempo em que as pessoas estão vendo o irmão do lado como regra de fé. Se o irmão faz algo errado, o pessoal fala: se ele sendo cristão há tanto tempo faz, eu também posso fazer. Ou seja, se ele for para o inferno e ele perecer lá uma eternidade, você também vai. Nós temos que usar a Bíblia como regra de fé. Ainda há pessoas que usam, sabe o quê? Existem pessoas que usam os tempos como regra de fé, dizendo: olha, naquele tempo era dessa forma, o tempo de hoje é diferente. E eu estou aqui para te dizer que a Bíblia, a palavra de Deus, não tem prazo de validade, não tem data de vencimento. A palavra de Deus é a mesma. E todos esses pecados que hoje existiram nos tempos antigos da mesma forma. Teve Sodoma e Gomorra, teve os prostitutos cultuais, teve as prostitutas cultuais, existia nos tempos do apóstolo Paulo sacerdotisas que tinham relações sexuais com os homens dentro do templo. Existia no tempo do apóstolo Paulo sacerdotisas dentro do templo, prostitutas cultuais. Sempre existiu isso.
Nós não podemos usar como regra de fé a vida do irmão, ou porque o pastor falou que pode fazer, ou porque os tempos agora são outros, ou porque eu me sinto em paz, ou porque eu me sinto bem, não tenho nenhum sentimento ruim dentro de mim. Não podemos, nós precisamos de usar a Bíblia. A sabedoria humana, ela é um grande perigo. Em Jeremias 9:23, o Senhor diz que o homem não deveria se vangloriar na sua própria sabedoria, e sim no Senhor. E quando começamos a ver, por exemplo, 1 Coríntios 1:25, o risco da sabedoria do ser humano. 1 Coríntios 1:25 diz assim: porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Veja, porque vedes, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos sábios segundo a carne. Sabe o que é isso? Sabedoria humana. Não são muitos sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, e nem muitos de nobres nascimentos que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas virs deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie diante dele. 1 Coríntios 2:11 diz: porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Você não pode buscar dentro do teu sentimento o se sentir bem. Você não pode ter como regra de fé o achismo, o eu penso assim, o eu acho assim. Você precisa de voltar os seus olhos para a Escritura, voltar para o Evangelho, buscar nas Escrituras o que de fato é a verdade. A Bíblia nunca vai errar. O Salmo 119, versículo 11 diz: escondi as tuas palavras no meu coração para não pecar contra ti. No versículo 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Em Mateus 4:4 diz: o homem não vai viver só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus viverá o homem. Em João 15:3 diz: vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. É a palavra. É a palavra, não é o achismo, não é usar o irmão do lado como regra de fé, não é usar o sentimento, não é os tempos, hoje são outros, não é nada disso, é a Bíblia, é o que a Bíblia diz. Isso é a nossa regra de fé. Por isso, eu quero finalizar essa palavra dizendo assim: nós temos o nosso adversário Satanás como nosso inimigo das nossas almas, tudo o que ele puder fazer, e ainda dentro da permissão de Deus, porque ele não pode fazer o que ele quer, ele não pode fazer o que ele quer, tem que ser tudo debaixo da permissão de Deus, como foi com Jó, porque Deus tem o domínio sobre tudo, a soberania é de Deus. Mas nós temos o inimigo como nosso inimigo, Satanás como nosso adversário. E temos o poder de Deus para nos instruir, nos defender. E temos o nome de Deus, que é autoridade sobre todos os demônios. Existe um processo de Deus, um trabalhar de Deus em nossa vida que muitas vezes nós não entendemos. Como foi o caso de Jó. Como é o caso de 2 Coríntios capítulo 12, versículo 6, 7 adiante, do apóstolo Paulo. Mas a Bíblia diz em Tiago 4, 7, se eu não me engano, está dizendo assim: sujeitai-vos a Deus e resistis ao diabo, e ele fugirá de vós. Agora nós temos um outro inimigo,
E este inimigo é aquele que você olha todo dia no espelho e você penteia o cabelo dele. É o eu. Esse é a carne. Ela vai acompanhar você até a morte. E a única forma de você vencer isso é pelo poder do Espírito Santo, pela comunhão com Deus, pelo poder da palavra. Somente assim você vai ter resistência às vontades da carne. É a única maneira. Somente assim. Em 2 de Coríntios, capítulo 10, o versículo 4 ao 5, diz que nós temos que levar cativo todo pensamento que se levanta contra a vontade de Deus. E isso só se consegue pelo poder do Espírito Santo. Em Gálatas diz que o Espírito conspira também contra a carne, e é o Espírito Santo. Em Efésios diz que a palavra é a espada do Espírito Santo, porque lá também é Espírito Santo. E Gálatas diz que o Espírito ele produz em nós o que é o fruto do Espírito. Toda vez que você ouve a palavra e que você está em comunhão com Deus, o Espírito ele tem armas para poder lutar contra o pecado e a tendência que você tem ao pecado. Por isso que o Espírito Santo é o que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É a única maneira de você se manter no caminho de Deus. Amém? Queria que todos vocês olhassem essa referência de Provérbios 3:5, que você não deve jamais se apoiar, jamais se estribar no seu próprio entendimento. Nunca você deve fazer isso. Nunca você deve se apoiar no teu entendimento. Você deve buscar nas Escrituras. Se você quiser conhecer a Deus, você vai ter que ler a Bíblia. E você deve pensar na perfeição de Deus. Que Deus ele é perfeito no seu amor e Deus também é perfeito no seu juízo. E que Deus não poupou anjos, não poupou o povo escolhido. Deus não poupou as pessoas que viviam nos tempos do dilúvio. Deus não poupou nem mesmo o próprio Filho para que se cumprisse a justiça. Ele fez de tudo para que você pudesse ser salvo. E Deus não vai poupar você também. Se você não corresponder, não se colocar na posição de filho, vivendo uma vida em comunhão com Deus, por que você acha que Deus te pouparia? Todos que são guiados pelo Espírito de Deus, todos são filhos de Deus. Os que são guiados pelo Espírito de Deus, é Romanos 8,14, tá? Diz que todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Ninguém pode ser guiado pelo Espírito Santo para estar numa mesa de boteco, para estar numa prostituição, para estar no vício, para estar no assassinato, para estar no latrocínio, para estar numa vida de desconcerto com Deus. O Espírito Santo não vai guiar ninguém a isso, a estar batendo na tua mulher, a estar sendo desobediente a pai e mãe. O Espírito Santo vai guiar você à presença de Deus, à obediência a Deus, a uma vida de oração, a uma vida de compromisso, de seriedade, de temor a Deus. É isso que o Espírito é nesse caminho que o Espírito Santo vai te guiar. Então eu quero estar finalizando. A paz do Senhor a todos vocês e que Deus abençoe a todos.